Só estou eu na sala agora. Rodrigo Fortunato entrou. O pessoal está entrando. Desculpa, Ana. Tá, obrigado. Boa tarde, pessoal. Olá, Luciana. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Olá, Hernandes. Maria Luísa, como vai? Boa tarde, boa tarde. Olá, boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Desculpe, eu tive um probleminha aqui. Eu entrei 15 minutos antes e ele considerou uma reunião distinta dessa aqui. E a gente estava esperando lá. Aliás, a Adelina também tá esperando, viu? A Adelina e o Mineu. Avisar o pessoal aqui por e-mail rapidinho. Olá, men, que bom vê-lo aqui, viu? Obrigado, Hernandes. Obrigado. Vou avisá-los que eu entrei. Eu consegui entrar, A Adelina está aí. só que eu não tenho câmera, não sei o que aconteceu aqui, a câmera não está funcionando. Às vezes tem que desligar e voltar. Eu já fiz isso da outra vez. Umas 3 vezes. Indicou. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Vou tentar novamente. Está passando no Zoom, Hernandes? Tá passando. Nós estamos gravando, nós vamos gravar e aí nós vamos disponibilizar nas mídias sociais da FES imediatamente após Tá ótimo. Tá ótimo. Boa tarde aí, pessoal. E aí, Gustavo? Tudo bom, rapaz? Desculpa qualquer coisa, viu? Parabéns, man, que vim Na aqui terça-feira... pela brilhante vitória. Mas não adianta nada, né? Porque vai jogar contra o Atlético Mineiro, vai tomar um... Nunca ninguém sabe. O futuro a Deus pertence. Palmeirão está jogando muito bem. Só jogou esse jogo. Não, foi Eu muito estava aqui bem. pensando por que dos parabéns. Olha, meu Deus. Da coisa que esses caras falam, né, Maria Luísa? O Galo costuma... É o Y. O Galo costuma bicar o porco, hein? Tudo bem? Olha o Mineiro aí, olha o Mineiro. Mineu, você é Galo ou você... Eu, como torço pela Portuguesa de Desportos, então não tenho o que fazer. Não tem mais, né? Agora tem que mudar, muda de esporte. Sei lá, skate está na moda, viu? Eu sou que nem o Gustavo aí, eu sou São Paulino, rapaz. São Paulino? Desculpa qualquer coisa também. Não tem problema, não. Pessoal, é difícil. Vamos aqui dar início lentamente, aí nós vamos acelerando com o tempo enquanto as pessoas entram e eu vou admitindo aqui. Só para a gente não atrasar muito vocês. Então, eu gostaria de dar boas-vindas a todos. Gostaria de dizer que esse momento é um momento muito importante. Eu acho que a gente está numa situação global muito complicada e nacional, em particular, também bastante complicada. Nós estamos vendo assim, uma certa erosão das nossas instituições e acho que, nesse momento, eu acho que o principal objetivo nosso aqui é dizer que como comunidade científica, nós estamos ao lado da CAPES,
estivemos ao lado da CAPES até então e estaremos ao lado da CAPES no sentido de excelente trabalho que ela faz e de exemplo que ela é no mundo. Então, eu gostaria de desejar a todos um excelente trabalho aqui nessa tarde de quinta-feira. Eu sei que os coordenadores estão no momento de avaliação dos programas, então eu gostaria de agradecer particularmente ao Menck, à Adelina e ao Mineu por disponibilizarem essas 2 horas para estarem aqui conosco. Eu convidei uma série de coordenadores e ex-coordenadores para se juntarem a nós. Eu não vou mencionar o nome deles, eu vou só me referir a Maria Luísa, que está aqui conosco, e com isso eu me refiro aos demais, para que eles tragam as questões para enriquecer o debate aqui. Eu vou passar a palavra para o André Damasio, que vai coordenar a sessão. Tá bem? Muito obrigado a todos e bom trabalho. Muito obrigado, Hernandes. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam me ouvindo bem aí. Bom, antes de tudo, é uma satisfação enorme para mim coordenar essa discussão, que o Hernandes já destacou tão importante nesse momento, né? Então, em nome da FESB, agradeço muito desde já os palestrantes pela gentileza de estarem aqui, né? De estarem dispostos a discutir, mesmo com todo o trabalho da avaliação quadrienal, que eu sinceramente nem imagino, né, o tanto de trabalho que deve ser. Então, muito obrigado desde já. Tá? Bom, a gente convidou, obviamente, coordenadores de área da CAPES, especificamente das ciências biológicas 1, 2 e 3, né? A CAPES que completa 70 anos esse ano, né? Ela foi fundada em 1951, acho que está acontecendo tanta coisa ruim que a gente nem parou para, vamos dizer, comemorar os 70 anos da CAPES adequadamente, talvez. Então, vai ser um imenso prazer mesmo. Lembrando que a CAPES coordena e acompanha, né, o aperfeiçoamento de em torno de 4.400 programas de pós-graduação no Brasil, né? Então, a proposta hoje é a gente discutir, né, os horizontes da pós-graduação no Brasil. Vai ser num formato, então nós temos 3 palestrantes, em torno de 15 minutos por palestrante, e ao final das 3 palestras a gente abre para discussões e perguntas à vontade, tá bom? A professora Hernandes me deu um horário limite aqui, em torno de 17h30, 18 horas talvez, mas essa é a programação, tá certo? Bom, então, indo direto ao ponto, né, por ser um evento online aí, para a gente evitar maiores atrasos, gostaria de, primeiramente, convidar o professor Carlos Menck, que é professor titular do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Atualmente, ele é coordenador das Ciências Biológicas 1 da CAPES, né, que engloba aí Biologia Geral e Genética, né? E ele atua aí na área de genética molecular e de micro-organismos, com ênfase em reparo de DNA, mecanismos de reparo de DNA. Professor, muito obrigado e fique à vontade. André, eu é que agradeço a FESB o convite, a oportunidade. Como você disse, nós temos um momento, digamos assim, estranho, estamos vivendo isso, mas, como você diz, a CAPES precisa continuar. Eu queria parabenizar a FESB, até por valorizar, assim, a avaliação que está sendo feita na CAPES e a CAPES. Eu queria, então, fazer uma apresentação. Eu vou ver se... vamos lá, se eu consigo... Vocês estão vendo? Espera aí. Sim, estamos. Só tem que... Eu eu tenho que pegar a coisa certa, né? Espera aí. Estão vendo a minha apresentação? estamos. Agora sim. Ok, vamos lá. Tá chegando. Ok. Deixa eu reduzir isso. Ok. Então, eu vou falar um pouquinho da CB1, né? Deixa eu tirar isso aqui daqui. Isso aqui deve estar atrapalhando também. Espera um pouco.
Ok. Eu vou falar um pouquinho da CB1, da CAPES, e como o título é Horizontes da Pós-Graduação no Brasil, eu coloquei um subtítulo Tempos Nublados. Algumas pessoas podem falar em trovoada, mas tempos nublados está bom. Bom, como o André falou, nós somos mais do que 4.500 programas. Na verdade, o último censo é que nós já somos mais do que 7.000 cursos e mais do que 4.600 programas de pós-graduação. Acho que esse dado é importante porque mostra o tamanho do problema, tá? E extremamente, um processo extremamente complicado para poder fazer inclusive a avaliação desses programas, garantir que eles tenham qualidade, esses cursos tenham qualidade principalmente por causa da avaliação na CAPES. Então, o que nós temos aqui é um dado que mostra que o número de discentes matriculados, titulados no Brasil, cresceu bastante nos últimos anos, tem crescido. Se a gente considerar 2017, nós já estávamos com 60 mil mestres sendo titulados por ano, e o Plano Nacional de Educação, ele fala de, na verdade, de 60 mil como meta. E para o doutorado, seriam 25 mil doutores a meta, e que nós conseguimos, em 2019, quase atingir a meta do Plano Nacional de Educação. Então, lembro que isso é lei, é uma coisa que tem que ser alcançada e que isso foi definido lá atrás, tá? Mas será que a gente realmente precisa desse quantidade de pessoas sendo formadas no Brasil? Ou será que a universidade, no fundo, é para poucos, como o ministro da Educação falou alguns dias atrás? Bom, esse é um dado que eu gosto de chegar a mostrar, que acho que é extremamente interessante, é o número de doutores que existem por países em relação à população com essa idade, a idade produtiva, né, de 25 a 64 anos de idade. E essa aqui é a média de um doutor por um certo porcentagem de população. E o Brasil? O Brasil está aqui atrás, está aqui na rabeira. Então, mesmo que sejam para poucos, não precisa ser tão poucos. Nós precisamos formar mais gente para poder crescer. E se alguém acha que fazer ciência, fazer pós-graduação, ter educação é importante para o desenvolvimento do país, então eu não tenho dúvidas que essa pessoa vai achar também que é importante formar novos doutores no país. E, obviamente, ele tem que ter qualidade. Então, o sistema de pós-graduação do país ele está crescendo. Aqui é uma análise de 2010 a 2018, em que houve um aumento de 52% no número de programas. Ok. Agora, mais do que isso, vejam o que aconteceu. A região que mais cresceu é a região norte e nordeste. Isso é fundamental, gente, porque se você acredita que, e eu acredito, que melhor pós-graduação vai levar mais desenvolvimento para a região, então é importante que tenham pós-graduações e que elas se espalhem no país inteiro. E esse dado também é um dado que eu gosto, porque ele mostra como foi crescente o número de programas de pós-graduação, mas não só o número, mas o número de programas de pós-graduação com qualidade, com nota 6 e 7, ou seja, tem uma avaliação que os coloca em nível internacional. E vocês veem claramente que esses programas estão se espalhando, mesmo que eles tenham uma concentração no Sudeste, ainda assim, eles se espalham no país. Ok. A CAPES, tamanho do problema, se são 4.600 programas, são 49 áreas, o que é bastante, sendo 17 no Colégio de Ciências da Vida. Da área biológica, propriamente dito, temos biodiversidade, ciências biológicas 1, ciências biológicas 2 e 3, que nós vamos conversar aqui, ciência biológica 1, 2 e 3. E eu já vou deixar bem claro uma questão que é específica para
os cursos de ciências biológicas, os programas das áreas de ciências biológicas, 1, 2 e 3. Mais de 75% da produção científica dessas áreas tem Qualis A. O que significa Qualis A? Significa que estão em revistas que têm um impacto acima da média na área, acima de 50% na área. Isso no mundo, isso é um parâmetro internacional, isso não é um parâmetro nacional. Então, eu acho que é importante, sim. E agora, isso criou problemas, e eu tenho certeza que se eu vou falar, e os colegas da CB2 e CB3 também vão falar. Opa! Bom, a área de CB1 é formada por mim, pela Célia e pelo Valdir, que estamos trabalhando muito bem em sintonia. Nós temos 58 programas acadêmicos na área genética, biologia celular, biologia molecular, biotecnologia e bioinformática, então ela é bastante abrangente, e temos apenas 3 programas profissionais, incluindo o ProfBio, que ele ensina professores do ensino secundário público a ensinar com ciência. E isso eu acho que é extremamente importante. Eu acho que é um grande programa que está funcionando bastante bem, ao meu ver. Agora, como é que está o financiamento da pesquisa no país e da pós-graduação no país? Bom, gente, está ruim. Então, nós temos aqui o que aconteceu nos últimos anos, né? Nós temos 12 anos aqui, nós tivemos uma subida e uma queda, e eu gosto sempre de mostrar essa queda, porque o que está se falando no país é que a economia está crescendo em V. Ela caiu por causa da pandemia e agora ela está subindo. Eu quero ver isso também para a ciência. Eu quero ver isso também na CAPES. E esse aumento voltar a ter os mesmos níveis de financiamento que nós tínhamos em 2015. Eu acho que isso nós temos que acontecer, temos que exigir que isso aconteça. Bom, não precisa dizer que a situação está complicada na CAPES, é complicada para os colégios, complicado por causa de problemas da pandemia, por uma questão também de crise social e política, como o Brasil, de uma forma geral. Mas a gente tem algumas coisas específicas. Nós tivemos vários problemas graves. Entre elas, a falta de um diretor de avaliação por 4 meses o ano passado. Isso prejudicou muito o andamento daqueles que pretendem avaliar a pós-graduação no país, que somos nós, né? Que nós participamos. Tivemos cortes de bolsas, tivemos ameaças de prazos fortíssimos, que levou a ter uma resistência, sim. Os coordenadores de área fizeram vários movimentos e manifestos para tentar seguir mantendo o processo de avaliação, que a gente acha bastante importante. Então, em janeiro, foi nomeado, na verdade, uma nova presidente. Na CAPES, foram 4 presidentes nesse último quadriênio de avaliação. Primeiro, o professor Abílio Baeta Neves, 2016 a 2018, o Anderson Correia, que é reitor atual ele tinha sido reitor antes e voltou a ser reitor do ITA, então ele tinha, sim, deixar bem claro, o Anderson era um acadêmico, a gente podia ter algumas discordâncias em relação a ele, mas ele é um acadêmico, na verdade, e a Sônia Bal, ela estava na DAV, que é uma professora da área de biotecnologia, na verdade, que conseguiu levar bastante bem. Em 2020, nós tivemos a nomeação do Benedito Aguiar Neto, que teve vários problemas. Entre eles, eu vou citar alguns. Primeiro é que ele achou que ele não precisava de diretor de avaliação, deixou a gente 4 meses sem diretor de avaliação, e isso foi muito ruim, isso foi muito prejudicial, e a gente estava em pleno processo de pandemia, começando a aprender a usar esses recursos em internet. Mas desde setembro de 2020, Flávio Camargo, que é da área de agrárias do Rio Grande do Sul, ele assumiu a DAV e ele está lá até hoje. Eu vou dizer sinceramente para vocês, o Flávio é uma garantia, a presença do Flávio lá é uma garantia que a gente pode ter continuação da avaliação. Mas o doutor Benedito, ele cometeu uma série de
e erros graves, ao meu ver. Entre eles, um problema, como ele não conhece muito o que é pós-graduação, apesar de ter sido reitor de uma universidade, da Universidade de Mackenzie, ele escreveu que nós, coordenadores da área, somos meros consultores e que, na verdade, ele ia nos deixar fazer pareceres ad hoc no processo de avaliação. Então, isso representa um desrespeito bastante grande e, obviamente, é uma questão também de mérito que ele não conhece o sistema. A doutora Cláudia Queda de Toledo é a atual presidente e ela manteve o doutor Flávio Camargo como diretor de avaliação. E ela propõe um processo de diálogo, mas eu me pergunto se de fato isso está acontecendo. Porque será que qualidade é fundamental? A gente acha que é, eu acho que é. E ela já teve algumas atitudes que eu considero desrespeitosas e implicando em não julgar qualidade como importante. Eu não vou entrar nesses detalhes, depois a gente pode falar na discussão se vocês quiserem, mas eu acho que foram bastante graves. Agora, o que está acontecendo, cara? Será que com todo esse processo a gente tem que garantir a avaliação quadrienal? A minha resposta é que se a gente consegue fazer essa avaliação quadrienal com qualidade, então a gente deve continuar. A gente deve fazer o possível para manter a avaliação quadrienal. Provavelmente, a maior parte, se não todo o processo, vai ser virtual. E a gente tem algumas questões em aberto para discussão. Por exemplo, será que vale a pena ter avaliação quadrienal? Será que não é melhor puxar para frente? Eu, particularmente, acho que a gente tem que fazer a avaliação quadrienal e essa tem que ter qualidade. O calendário é um problema, sim, porque, obviamente, nós fizemos um monte de mudanças nesse processo de avaliação e nós estamos apanhando com isso, tá? Nós estamos sofrendo com isso. E eu me pergunto se a gente vai terminar até o final desse ano o primeiro processo de avaliação para lançar as primeiras notas. Eu espero que sim, mas não é tão óbvio, tá? Existe, inclusive, comentários, a gente comenta entre a gente, os coordenadores de área, que a gente gostaria que a avaliação final, onde a gente bate o martelo, que a gente consiga fazer presencial. Mas mesmo nós sabemos que isso não está garantido. Novembro, dezembro, a gente ainda não tem segurança para isso. Ok. Algumas questões do processo de avaliação em si. A questão do QALYS. O QALYS está baseado em percentis das revistas e ele está sendo definido agora, tá? Muita preocupação em relação a isso, mas ele está, de fato, sendo definido agora pelas áreas mães e eu estou torcendo, eu tenho 2 áreas irmãs aqui assistindo o que eu estou falando e eu espero, sinceramente, que nenhuma área irmã se preocupe muito com as mudanças. Nós não vamos se preocupar, a gente manteve basicamente todos os QALYS dados pelos indicadores, tá? Só que a gente, na área CB1, assim como provavelmente CB2 e CB3, vamos usar também outros parâmetros de qualidade para avaliar a produção científica. Obviamente, nós resolvemos que a gente vai avaliar com o QALYS também para livros e capítulos de livros e produtos técnicos tecnológicos. A gente ainda não sabe muito bem como fazer isso, tá, gente? Estamos num processo de avaliação, a gente tem algumas definições, mas está difícil, inclusive, conversar com o Sucupira. A questão de destaques, por exemplo, não conversou com as fichas de avaliação, até porque não dá para conversar com a ficha de avaliação de 49 áreas. Então, isso tem criado alguns problemas técnicos que eu espero que a gente supere para a gente poder fazer a avaliação o melhor possível. Obviamente, a gente concorda que a produção de discentes e egressos é fundamental nesse processo de avaliação, isso vai ser levado avante. Obviamente, impacto social é importante, e eu posso adiantar a vocês que dentro da CB1 nós consideramos que o trabalho científico tem impacto social, difícil dizer que não, no momento que nós estamos passando nessa pandemia e a necessidade da ciência que nós temos. Agora, tudo isso deu muito trabalho, né? Deu muito trabalho aos coordenadores de pós-graduação, os coitados, e vai dar também aos avaliadores, coitados, que somos nós, porque vai dar muito trabalho
e a gente vai suar a camisa para tentar fazer o melhor possível. A gente está suando a camisa para isso. Ok, mas isso levantou questões que são, para mim, muito claras. E eu acho que nós temos que trabalhar nesse sentido para o próximo quadriênio. A gente deve evitar fazer muitos pedidos a cada ano para o próprio pobre do coordenador de pós-graduação. A gente precisa pedir alguns dados principais, como produção acadêmica, número de alunos, número de titulados. Isso a gente precisa pedir. A CAPES precisa desses dados. Mas, então, que isso seja fornecido, é até bom que seja fornecido todo ano, porque assim fica mais fácil para fazer a avaliação quadrenal depois. Talvez, só que a gente precisa ter um retorno, pelo menos quando a gente faz a avaliação de 2 anos. Tem que ter um retorno para o programa. E, para isso, a gente tem que simplificar o processo. É simples assim. E a gente tem que ser minimalista. Essa é a minha opinião. Isso está sendo discutido dentro do Colégio de Ciências da Vida, pelo menos. Eu acho que também os programas podiam fazer uma pequena autoavaliação para a gente até aprender a fazer essas autoavaliações. Mas só 2 páginas de máximo, gente. Porque esse negócio de que o pessoal pede 40 mil palavras é uma loucura, é uma loucura. Daí chega aqueles relatórios com 500 páginas, ninguém vai ler. Bom, então, só para terminar, eu quero dizer que eu acredito piamente que toda tempestade passa, e se nós estamos passando por uma tempestade, por tempos turbulentos, nós precisamos ter esperança, e apesar de tantos problemas, nunca a ciência foi tão discutida na sociedade. O quão ela é importante para o futuro, incluindo para garantir justiça social tão necessária nesse país. E é dela que está vindo, né? Já está acontecendo. Se nós estamos enxergando uma luz no final do túnel, é por causa da ciência que conseguiu criar vacinas e estudos relacionados à própria pandemia. Bom, eu queria terminar com a frase do Siddhartha Ribeiro, que é o professor da UFRN, em que eu acredito piamente que cientista é a profissão do futuro. A gente tem que acreditar e melhorar a perspectiva de nossos alunos. Isso, para mim, é fundamental. E eu acredito piamente, porque se não for a profissão do futuro, então eu acho que nós vamos ter problemas no país. É isso que eu queria apresentar para vocês. Deixa eu parar de compartilhar. Estou à disposição. Excelente, Menck. Muito obrigado. Excelente começo aí. Já daria para a gente discutir algumas horinhas aqui. Mas antes da gente começar a discutir, então, gostaria de passar imediatamente para o segundo palestrante, tá bom? Então, gostaria de convidar a professora Adelina dos Reis. Ela é professora titular do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Ela atua na área de endocrinologia da reprodução, neuroendocrinologia, fisiologia endócrina e outras, e atualmente ela é uma das coordenadoras das Ciências Biológicas 2 da CAPES. Professora, muito obrigado pelo seu tempo e fique à vontade. Muito obrigada, André. Eu agradeço à FESB pelo convite. É um prazer estar aí com vocês nesse evento. Eu vou tentar abrir minha tela aqui. Deixa eu ver se já está no ponto certo, porque... Só um momento que está indo de uma para outra. Vamos tentar. Ok. Deu? Estão enxergando? Está dando para ver? Tudo certo, professor. Tá. Então, eu vou tentar ficar dentro dos 15 minutos e tentar falar rapidamente, mas os problemas são muitos. Não vou entrar no que o Menck já falou sobre avaliação. Eu acho que, nesse momento, a gente tem muito trabalho pela frente. Não gostaria nem de falar nada sobre isso, não, mas falar sobre os horizontes da pós-graduação de forma geral, especialmente das Ciências Biológicas 2.
Então, aqui estão os coordenadores adjuntos, a Débora e o Fezar, com quem eu tenho dividido as tarefas. E, começando, aqui está o programa, a área de Ciências Biológicas 2, os programas, as áreas que fazem parte da Ciências Biológicas 2. As áreas de pesquisa são biofísica, bioquímica, farmacologia, fisiologia e morfologia, o número de programas de cada área. Então, a maioria está aqui em fisiologia e neurociências e bioquímica. E logo atrás é seguido pela farmacologia e morfologia e biofísica. Então, são 79 programas, sendo que 8 são mestrados profissionais. 2 programas, na verdade, atualmente, só um programa só tem o nível de doutorado, esse de morfologia, o de farmacologia já criou seu mestrado, mas em 2019 ainda estava sendo criado. E aí, então, esse é o panorama geral da área. Ou seja, os programas estão completamente dentro da FESB, né, e participam da FESB o tempo todo, inclusive desde sua criação, desde a criação da FESB. Aqui está a criação dos cursos de pós-graduação ao longo do tempo, da área Ciências Biológicas 2. A gente vê aqui o total de cursos de mestrado e de doutorado, né? São 57 doutorados atualmente. Mas se a gente olhar aqui a evolução desde a década de 60, quando os primeiros programas foram criados, a gente percebe que a maioria foi criada, dos 57, 32 foram criados de 2000 para cá. Até o ano de 1999, existiam somente 25 programas com doutorado no Brasil. Então, isso dá a ideia dessa expansão de pós-graduação que o MEC apresentou, e eu vou apresentar rapidamente em seguida, mas dá a ideia de que a pós-graduação evoluiu e muito nos últimos 20 anos. O número de programas na área CB2. Então, aqui, mestrado mais doutorado, só doutorado ao longo do tempo, essas curvas mostram isso. E mostram também os mestrados profissionais, que começaram a ser criados a partir do ano 2000, né, quer dizer, nas 2 últimas décadas, e atualmente já temos 8 programas de mestrados profissionais. Se olharmos também os titulados até 2019, eu fiz uma enquete, fiz um levantamento, programa por programa, pode ser que tenha perdido alguns de programas que se fundiram, foram extintos, ou sei lá, ou que não relataram, acho que só 1 ou 2 programas não relataram, mas, de forma geral, a gente vê que não foram muitos os doutores titulados em toda a área CB2. Nós vemos aqui 10 mil doutores titulados. Desses 10 mil titulados, 5 mil foram de 2010 para cá, nos últimos 9 anos. Ou seja, 50% dos doutores formados foram formados nos últimos tempos, nos últimos 10 anos. E então, isso, para mim, chama muita atenção. Quer dizer, quando se diz que temos muitos doutores, temos muitos, os que se formaram aqui já se aposentaram. Então, para suprir todos os programas de fisiologia, farmacologia, bioquímica, neurociências do Brasil, de todas as faculdades, todas as universidades, todos os cursos que têm fisiologia, farmacologia, têm essas disciplinas, o número de doutores é muito pouco. E são doutores também que vão formar outros doutores. Então, esse número é muito pequeno. Cresceu muito, mas ainda é muito pequeno. Então, o MEC mostrou isso, e eu vou mostrar muito rapidamente, o crescimento da produção científica no mundo cresceu 23% de 2010 a 2017, enquanto que a do Brasil cresceu 41%. Isso está atrelado ao crescimento da pós-graduação brasileira. De 98 a 2017, o número de cursos cresceu 214%. E o número de discentes matriculados, 265%, e titulados, 307%. Ou seja, essa expansão
desses cerca de 20 anos foi muito grande, muito intensa. E isso atende ao Plano Nacional de Educação, ao PNPG, o Plano Nacional de Pós-Graduação, que faz parte do PNE. Então, já se atingiu mais de 100% do que se previa de mestres formados até 2020, e 86%, em 2017 já se formava 86% dos 25 mil postulados, né, pretendidos para serem formados por ano. Isso daí está atrelado a isso que o Menck já mostrou, principalmente uma expansão nas regiões norte, nordeste, centro-oeste, que são as mais carentes de doutores. Bom, com tudo isso, em 2013, eu peguei esse gráfico do Menck, que está melhor que o meu, mas em 2013 o Brasil formava 7,6 doutores para cada 100 mil habitantes. Isso é muito pouco comparado com os países da OCDE, que formam entre 20 e 30. O Brasil precisaria, pelo menos, triplicar essa formação de doutores para se atingir a média dos programas da OCDE. Bom, isso aqui é a distribuição de doutores pelo Brasil. Então, quanto mais escura a cor, isso aqui tem a referência aqui para quem quiser depois olhar o artigo inteiro. Se a gente olhar esse gráfico, quanto mais intensa a cor, maior o número de doutores. Então, aqui é mais que 425 doutores para cada 100 mil habitantes. Então, a gente vê que tem algumas regiões com muitos doutores. Se pegarmos, por exemplo, a região de São Paulo, da Grande São Paulo, só a mesma região de São Paulo tem o mesmo número de doutores que todo o Nordeste do Brasil, mais o estado de Tocantins. Então, a distribuição é muito heterogênea. Para que doutor? Quer dizer, você pega aqui Santa Maria, essa região de Santa Maria tem 434 doutores por 100 mil habitantes. O interior de São Paulo tem uma quantidade enorme, né, um índice enorme de doutores por 100 mil habitantes. O que isso significa? Qual o reflexo desses doutores em determinadas regiões? Se a gente pegar, por exemplo, o exemplo de São Carlos tem a UFSCar, tem 2 campi da USP, tem Embrapa, com 2 unidades, Embrapa Instrumentação e Embrapa Pecuária Sudeste. Ela tem um doutor para cada 100 habitantes. Um doutor para cada 100 habitantes. São 2.500 doutores na região de São Carlos para 250 mil habitantes. Então, essa região de São Carlos é um exemplo, porque tem mais de 240 empresas de base tecnológica e é um celeiro para a produção tecnológica do país. Então, isso vai se formando um ambiente que propicia o desenvolvimento econômico da região e social da região. Outros exemplos desse tipo são, por exemplo, a Embraer. A Embraer não nasceu do nada. A Embraer, que é importantíssimo em termos de produção de avião no mundo, começou, na verdade, com um projeto em 1949, um projeto estratégico na área de aeronáutica, com a criação do CTA, do Centro de Tecnologia Aeronáutica, e do ITA, em São José dos Campos. 20 anos depois, nasceu lá a Embraer. Quer dizer, não nasceu por acaso, nasceu porque havia sido formada uma massa crítica que deu origem, então, à Embraer. Em 94, a empresa foi privatizada, combinando conhecimento tecnológico com cultura empreendedora. Em 2012, era uma das principais fabricantes de avião do mundo. Então, se a gente olhar, a Embraer faz avião comercial, aviação executiva e defesa e segurança. Agora mesmo, lá no Afeganistão, tem os caças e o Tucano da Embraer voando a partir de lá e assim vai. Quer dizer, eu e você já voamos de Embraer pelo mundo afora. Bom, a Embraer foi privatizada, etc., vocês sabem no que deu. Mas, continuando a ciência e impacto na economia, a Petrobras só descobriu o petróleo
em águas profundas, depois de muita pesquisa. A Embrapa adaptou a soja às condições de clima e solo de cerrado, e em 2018, mais de 50% da produção nacional de soja era feita no cerrado. Além disso, a fixação biológica de nitrogênio no solo, que foi uma descoberta da Johanna Doberheimer, também da Embrapa, economiza por ano bilhões em adubação nitrogenada. Em termos da área biológica, só para citar um exemplo único, quer dizer, tem muitos, mas assim, um exemplo é o Rocha Silva e o Sérgio Ferreira. O Rocha Silva, que descobriu a bradicinina, e o Sérgio Ferreira, que descobriu o BPF, deram origem aos medicamentos antihipertensivos, que são baseados em inibidores de enzima conversora de angiotensina. Então, a ciência básica pode dar origem e forma gente. Essas pessoas formadas não só vão formar mais gente, mas vão contribuir para o desenvolvimento científico do país, científico e tecnológico e também econômico do país. Então, aqui está a distribuição dos nossos programas. Então, Norte, nós temos pouquíssimos programas, só 3, Nordeste, 12. Então, um dos desafios é a gente atingir mais a região Norte e Nordeste, porque grande parte dos programas, 48%, estão na região Sudeste e Sul, cerca de 30%. Então, a maioria dos programas estão nessas regiões. Temos que atingir outras regiões. Uma das estratégicas que a área CB2 tem usado são os programas multicêntricos. Então, um pequeno grupo que está, sei lá, em Vitória da Conquista, pode ser responsável por formar gente no local, e gente no local que vai formar mais gente, e assim vai. E aí, então, os programas multicêntricos distribuídos melhor do que os programas, do que a gente conseguiria se fizesse programas ao longo do país. Quer dizer, queremos que os doutores sejam formados, porque um doutor formado lá em Mossoró provavelmente vai ficar na região de Mossoró e vai contribuir localmente. Vitória da Conquista, a mesma coisa, e assim vai. Então, o Programa Multicêntrico de Ciências Fisiológicas foi o primeiro, foi fundado pela Sociedade, foi proposto pela Sociedade Brasileira de Fisiologia, começou em 2009 e já formou em 10 anos 274 mestres e 103 doutores. Está espalhado pelo Brasil. O outro que veio em seguida é o de Bioquímica e Biologia Molecular, que a gente se iniciou em 2014. Também, nesses 5 primeiros anos, já formou 107 mestres e 18 doutores, também espalhado por regiões que precisavam de programas de pós-graduação. Então, são pequenos núcleos que variam de 3 a 7, 10 docentes, e à medida que eles vão crescendo, vão juntando mais gente, se cria um programa local. E aí vai. Então, um dos desafios da CB2 é como os programas multicêntricos poderiam ampliar sua atuação, nuclear novos programas, e eles têm que ter uma avaliação diferente de outros programas. Atualmente, não. Atualmente, eles são avaliados como os outros programas, e, por isso, continuam com nota 4, porque tem um corpo docente que é alterado o tempo todo. Outro desafio é a inclusão de mais mulheres na ciência, levando em conta que a diversidade de gênero pode levar a melhor ciência. A gente foi ver no CNPq, então esse aqui é um trabalho que pegou os dados do CNPq, vê que a iniciação científica tem mais mulheres que homens, no mestrado também ainda tem mais mulheres, doutorado se equilibra, e no pós-doutorado já tem menos mulheres. No pós-doutorado ainda tem um pouco mais de mulheres do que homens, mas chega na hora das bolsas de produtividade, elas são dadas especialmente para os homens. Então, esse é o outro problema, que esse é um problema geral, não só do Brasil, é a famosa tesoura. Então, à medida que os cargos vão sendo mais disputados, né, técnicos científicos ou políticos, e vai sendo mais compensador, vai tendo cada vez mais homens e cada vez menos mulheres.
Isso é refletido, por exemplo, de nunca ter tido uma presidente da ABC, ou nunca ter tido um presidente no CNPq, e assim vai. Agora, o número de presidentes na CAPES é reduzido, só 14%, e vai. Bom, nunca houve um presidente nos 102 anos, em toda a existência da... Então, aqui é um slide que eu peguei da Pamela, ela me mostrou uma apresentação. Por que as mulheres não aplicam para funções, a menos que elas sejam 100% qualificadas? Porque ao longo da carreira, as mulheres são desestimuladas a serem ambiciosas. Então, esse é um problema que a gente tem que enfrentar e tem que levar adiante. Então, temos que incentivar mais mulheres que atuem em cargos relevantes na ciência, e não só mais mulheres que atuem em ciência. E, para isso, tem que ter incentivos à maternidade. O CNPq já colocou essa informação no Lattes, a CAPES criou o GT de Equidade de Gênero, a L'Oréal criou um prêmio de mulheres na ciência, a Serra Pilheira também dá incentivos especiais às mulheres que são mães. Bom, além disso, tem outro fator importante, que são os bolsistas do CNPq por raça e gênero entre 2013 e 2017, mulheres e homens. E a gente vê que não só tem uma disparidade, né? Quer dizer, mulheres e homens em todas as bolsas, considerando que iniciação científica tem mais mulheres, obviamente, então, tem mais mulheres bolsistas. Entretanto, indígenas, amarelos, pretas, pardos e não identificados tem poucos. E aí, uma coisa que chama atenção é que temos que estimular a diversidade, não só de mulheres, mas também de negros, de indígenas, estimular a procura por novos campos de atuação para egressos e a sua adequada formação. A falta de financiamento para pesquisa tem preocupado muito todos os programas, e eu, especialmente, tenho ficado muito preocupada com isso, o que vai ser na próxima avaliação, não nessa, mas na próxima. E aí eu modifiquei um pouco esse slide, não só a diversidade de gênero, mas a diversidade de forma geral leva à melhor ciência, porque são visões diferentes de um mesmo problema. E eu vou finalizar com o que o presidente da SBPC, o Renato Janine Ribeiro, falou, e eu tirei isso do Jornal da USP. Quando um engenheiro trabalha com Uber, é preciso melhorar a economia e não fechar universidades. Então, o Janine discorda que a universidade é para poucos. Quando o Brasil se desenvolver, quer dizer, a hora que ele começa a se desenvolver, o que mais precisa é pessoal qualificado. E se a gente não qualificar agora, quando precisar não vai ter, só vai ter mão de obra não qualificada. E isso é o mais preocupante, quer dizer, na verdade, o Brasil vive tendo voos de galinha. Então, começa a se desenvolver, faltam engenheiros, faltam médicos, faltam cientistas, etc. Então, eu acho que cada vez temos que formar mais doutores, independente de ter mercado nesse momento, o mercado vai aparecer. Então, é isso que... Para isso, a participação da sociedade é fundamental para proteger a ciência e a educação, e a ciência e a educação foram fundamentais para o desenvolvimento do país. Então, são essas as considerações minhas nesse momento de pandemia, nesse momento crítico, e muita luta e muita esperança também. Tem que ter uma certa esperança, senão a gente não vai adiante. Obrigada, desculpa ter passado um pouco do prazo. Muito obrigado, professora. Excelente discussão. Bem, bastante coisa para discutir. Obrigado. Bom, deixa eu sair aqui e fechar a apresentação. Tudo bem. Pronto. Acho que... Excelente. Bom, e antes da gente entrar na nossa discussão, então, gostaria de convidar agora o professor José Roberto Mineu. Ele é professor titular no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal de Uberlândia, UFO,
e atua na área de imunologia aplicada, né, utilizando o Toxoplasma gondii como modelo. E o professor Mineu é o coordenador das Ciências Biológicas 3 da CAPES. Mineu, por favor, fique à vontade e obrigado pela presença. Boa tarde, André, Hernandes, FESB. Agradeço esse convite. Eu acho que isso além de uma honra, né, uma importante veículo de comunicação, não é? A gente sabe o peso específico que tem a FESB, não é? Por congregar tantas sociedades científicas da maior importância no país, não é? Então eu vou é bom ficar por último porque a gente já, né, foi tirando vários slides à medida que vocês estão vendo? Tudo certo. Uhum. Tá. Bom, a nossa área, então, ela é formada também pela nossa coordenadora adjunta, que é a professora Camila Indiani, da Fiocruz, pelo nosso coordenador dos programas profissionais, o professor Carlos Taborda. Não é? E, realmente, diferindo um pouco do professor Carlos Menck, não é? Eu acho que as nuvens pretas, não é, cheias de cúmulos nimbus, não é? Ainda é um tempo, não é, sujeito a muitas chuvas e trovoadas, não é, que nós estamos enfrentando, né? Todos nós queremos ver aí lá no Cerrado, né, aqui no Cerrado, no Brasil Central, não é, que novos tempos, né, que novas luzes modifiquem essa nossa atual conjuntura. Né? Eu tenho dito que a CAPES é uma senhora de 70 anos, não é, que está respirando por aparelhos. Essa é a realidade, né? Com uma dificuldade respiratória incrível. Então, cabe a todos nós, né? Todos nós, né? Aqueles que estão com o timoneiro, né, representando lá as 49 áreas, né? Mas a base do sistema é importante que tenha noção, né, do que realmente está acontecendo na CAPES, né? Então, os meus colegas já falaram na questão de financiamento, mas nem tudo passa pelo financiamento, né? Eu acho que é muito importante que a gente saiba, né, que existem instâncias, existe um estatuto da CAPES, né? E nós estamos todos, de uma forma até muito apreensiva, porque está lá gestando há um ano, ou melhor, há quase 2 anos lá no MEC, não é? Um estatuto, não é, que pode mudar radicalmente a vida de todos nós, né? Radicalmente. A gente não sabe como que não é? Quer dizer, sabe, a gente sabe, né? Mas, por exemplo, que não teve discussão nenhuma com a comunidade, né? Não teve discussão nenhuma com os colégios, com as coordenações, e muito menos com o CTC e muito menos com o Conselho Superior. Mas está lá, é uma portaria de um ministro que isso pode acontecer a qualquer momento, não é? Então, eu acho que não é assim que as coisas fazem, né? Não é assim, não é? Nós tivemos, durante lá 10 anos, uma comissão formada por profissionais, né, da área, profissionais extremamente sérios, né, que exatamente fizeram a preconização desse Plano Nacional de Pós-Graduação. Não é? E assim que terminou a avaliação quadrienal 2017, abriu-se, não é, para que várias e várias instituições opinassem e dessem as suas sugestões. Ora, nada mais correto do que isso, né? O que deu errado, o que deu de certo, não é? E várias instituições puderam realmente estar ali, não é? Opinando, não é? E isso, evidentemente, essa comissão fez uma série de pontos convergentes, não é? Recorrentes, não é? E que estabeleceu assim o que seriam os pilares para frente, o horizonte, que é o tema, inclusive, né, que a FESB, de uma forma muito provocativa, nos coloca. Né? Então, essa questão de uma autoavaliação, né? Ou seja, um proliferar de programas simplesmente porque é uma plataforma para aquele reitor, aumentei tantos programas. Não, acho que não é assim. Né? Quer dizer, qual é o plano de desenvolvimento institucional daquela instituição? Não é? E qual que é, em última análise, não é? essa autoavaliação a partir da instituição, a partir dos grupos de pesquisa, não é? Como que isso vai estar relacionado com uma relevância social e econômica? Como que nós estamos acompanhando os egressos? Né? Enfim, um balanço entre... Não é? Durante muito tempo, vários programas questionaram os indicadores eminentemente quantitativos. Né? Ora, nós estamos em pleno processo, né, de avaliação e nós estamos, sim, querendo equalizar essa questão do qualitativo com o quantitativo. Né? Isso requereu, lógico, mudanças no Qualis, né? Da mudança na internalização. Quer dizer, tudo isso teve um eixo, né? Um eixo diretor que nos acompanhou.
há de se considerar que hoje nós não temos esse eixo, né? Nós estamos, a nossa bússola, o nosso GPS, vamos assim dizer, não está mais em vigor, nós não sabemos esse próximo decênio, né? E, na verdade, a gente sabe que um sistema nacional de pós-graduação é um sistema de altíssima complexidade, né? Que envolve não só pessoas, né? Envolve organizações, envolve uma série de análise de processos e produtos, né? O que tem sido feito, e a equipe da Davis, a equipe técnica da Davis é uma equipe altamente qualificada, né? Com pessoas, né, tituladas, né? Eu acho que esse é um patrimônio que nós temos. Eu sempre falei nas apresentações que a CAPES ela é um oásis dentro do próprio ministério, né? E quando nós temos lá um ministro que, não é, como bem definiu o professor Giannini, né? Quer dizer, está tendo um motorista de Uber, né? Então, é a economia que não vai bem, né? Não é o sistema de pós-graduação, né? E o professor Menck coloca muito claro aí, quer dizer, vamos um indicador, né? Quantos doutores por 210 milhões de habitantes, né? Enfim, é um ecossistema que a gente sabe de altíssima complexidade, né? O que esses recursos humanos da CAPES têm feito, né? É de uma forma assim exaustiva, é tentar unificar esse sistema na base de consórcios, de tal forma que até nos ajude enquanto docentes, enquanto mesmo pós-graduandos, né? E há de se salientar também a evolução dessa ficha de avaliação, né? Que é o que vai ser objeto dessa nossa avaliação quadrienal, né? E se a gente for ver, não é, desde lá de praticamente quase 2 décadas atrás, até onde nós nos encontramos, houve-se uma evolução importante, não é? Ao invés de nós termos foco em processos, esse foco mudou exatamente para o que a gente chama o indicador mais importante, que é que egressos nós estamos formando, né? Então, ela foi evoluindo, né, de uma quantidade de 28 itens, 7 quesitos, né, para agora ela ter, não é, 3 quesitos, quer dizer, está focado ali. Se a gente for ver ali, não é, como que é esse foco, quer dizer, o programa, a proposta, o porquê de existir aquele programa naquela região, naquela instituição, né? E a formação, né? Quer dizer, quem que nós estamos formando, né? Ora, você precisa ter docentes e discentes, não é, atuando de uma forma muito conjunta. E qual é o impacto na sociedade, né? Então, acho que isso foi uma evolução importante, foi um produto, não é, de discussão coletiva durante praticamente esses 3 anos, né? Tá? Nós nos encontramos agora, né? Inclusive, acho que tem alguns dos colegas que estão assistindo aqui, porque nós estamos em plena reunião, né? Eles, assim, de uma forma muito gentil, permitiram, né, que nós adiássemos, vamos reunir às 17h30 para continuar o que a gente começou lá na segunda-feira, né? Avaliando qualis da área CB3, né? Então, nós estamos numa fase, não é, de um trabalho muito intenso, não é? Nós estamos numa fase ainda de preparação, não é? Nós estamos numa fase em que tanto os chamados nossos colegas, né, que pertencem a essa comissão, como as coordenações diárias, estão num trabalho muito intenso, e a gente não sabe, essa que é a verdade, se nós, enquanto coordenadores que fomos eleitos por vocês, né, membros da sociedade, se nós vamos conseguir terminar isso. Tá? Isso porque é um calendário que já foi discutido nos colégios, já foi discutido no CTC, foi aprovado, de certa forma, pelo CTC, ouvindo os 3 colégios. Ainda não foi publicado, né? E lá está escrito que é 31 de maio que termina a avaliação. Os nossos mandatos terminam em março, né? Então, tem sido uma resistência muito grande. Será que nós vamos conseguir terminar a avaliação, né? Ou nós vamos ser meros consultores ad hoc, como diz muito bem o professor Menck, né? E depois alguém vai terminar essa avaliação. Quer dizer, é um campo de incertezas, né? Que, repito, essa senhora está respirando por aparelhos, né? E a comunidade acadêmica de todo o país precisa estar ciente disso, né? Enfim, eu vou falar agora um pouco sobre a CB3, como fizeram meus colegas, né? Então, esses quesitos, né, importantes, lá o programa, quer dizer, tem todos esses itens dentro desse grande quesito, não é? Que norteia mesmo, que vai dizer qual é o perfil desse corpo docente, né? Qual é o planejamento estratégico que está se propondo para os próximos períodos, né? Quais são os procedimentos de autoavaliação para que não é, que parta já a partir, não é, desses programas, não é? Tá? E aqui eu acho assim, o coração da avaliação, que se chama formação, não é?
não é? Então, qual é a qualidade e adequação das teses, das dissertações que estão sendo formadas? Né? Qual é a produção intelectual de discentes e egressos? Né? Qual é o destino desses egressos? Né? A qualidade dessa pesquisa, não só um dado quantitativo, né? A qualidade e envolvimento do corpo docente, né? Porque esse corpo docente tem que estar envolvido em todas as atividades desse programa, né? E outro quesito também que é muito importante, que é a visibilidade para a sociedade, né? Qual é o impacto disso, né? Tá? Qual é o impacto econômico, social, cultural, né? Qual é a inserção regional, a visibilidade, a internacionalização? Qual é o impacto em termos inovador, não é? Quer dizer, eu acho que essa ficha está assim, focada agora no que a gente julga ser absolutamente necessário para formar esses programas. A nossa área, diferentemente até das nossas irmãs da grande área das biológicas, né, é a área menor em número de programas, né, tá? Mas a gente sabe que né, microbiologia, imunologia e parasitologia têm um peso específico importante no país, né, tá? Então, nós temos esses 30, apenas um programa profissional, não é? A gente tem consultado e, assim, de certa forma, incentivado várias instituições, né? Porque são áreas, veja bem, imunobiológicos, né? Na área de microbiologia, na área de parasitologia, né? A gente poderia estar produzindo conhecimento e conhecimento ali na ponta mesmo, né? Em termos de inovação, em termos de patentes, né? A distribuição também, isso é o que os nossos colegas falaram, né? Ainda nós temos lá quase 50% na região sudeste, porque é o nascedouro, foi o nascedouro do Sistema Nacional de Pós-Graduação e onde realmente ainda não é. Mas isso tem mudado muito, né? Há poucos anos atrás isso era 75%, 80%, né? Tá? E como também disse o Menck, não é? Houve uma certa, eu diria assim, ida para tanto o centro-oeste como para a região norte, né? A região nordeste já tinha um número importante de programas, né? Mas assim, o que mais chama atenção foi que nós temos lá sim programas, notas muito boas, né? Lá tanto na região norte, né, como na região nordeste, na região centro-oeste, né? A região sul hoje, inclusive, a que tem o menor número de programas, né? Somente, né, nós temos só um programa no Rio Grande do Sul, não é? E 2 programas no Paraná. Santa Catarina, que tem, a gente sabe, eminentes pesquisadores na área de micro, de imuno e de parasito, né? Mas nós não temos ainda nenhum programa nessa área, né? Tá? Comparado, então, ciências da vida, ela se destaca no que foi denominado aqui, né, internacionalização, né? Já que a gente, comparado até com humanidades e exatas, nós temos um conjunto maior de programas nota 6 e 7, né? E se a gente for ver a área biológicas, por exemplo, né, como destacado aqui, biodiversidade, ciências biológicas 1, 2 e 3, né, como o nosso número de programas é menor e os programas estão cada vez mais, assim, de uma forma que eu diria, com sabedoria, né, modificado as suas linhas de pesquisa, suas áreas de concentração, e têm sido muito felizes na renovação do corpo docente, que esse é um outro ponto assim, importantíssimo a ser considerado, não é? Ela realmente tem lá programas nota 6 e 7, não é? Que seriam, eu diria assim, não é? Destaca das outras áreas, né? E a gente observa que isso é fruto muito desse não é? Olha só, nos últimos 20 anos, a gente pode falar cresceu 100%, mas isso significou que somente 18 programas, não é? Foram adicionados a essa, não é? E para nós, assim, eu diria gratificante, não é? São os nossos egressos, não é? Que estão lá no Nordeste, estão lá na região Norte, lá na região Centro-Oeste, não é? Advindo dos programas aqui da região Sudeste, é que estão liderando grupos, né? E com certeza colocando novos programas, né? Então nós temos hoje, né, 36 programas, né, e o crescimento comparado à interdisciplinar, que é quase 400 programas, né, e que surgiu nas últimas décadas, quer dizer, é uma distorção, né? E a gente sabe que tem muitos programas que não seriam aprovados, não só na CB3, mas também em todas as áreas biológicas, que acabam tendo ali, não é, um certo nicho, né, de estar presente no sistema, mas com, enfim, que a gente tem que questionar. Seriam programas, sim, da área, das áreas biológicas, né? A gente sabe que, comparado aí os índices do Saival, não é? O que acontece no mundo, nos BRICS e no Brasil, não é? É uma distribuição. Chama atenção a área de parasitologia, né? A área de parasitologia no Brasil, não é? Ela tem um peso específico importante.
Tanto é que nós somos o segundo produtor de conhecimento em parasitologia. Mas é claro que todas essas três áreas aí, né, a parasitologia, a microbiologia, são áreas que são extremamente confluentes, né? Vai ser muito difícil um programa, mesmo que é chamado ali Programa de Pós-Graduação em Parasitologia, que faça uma parasitologia clássica, né? A gente sabe que, né, trabalho também ali com a microbiologia, com vários e vários ensaios na área de imunologia, e também quem é da imunologia trabalha com parasitos. Então, chama atenção, sim, comparado, inclusive, né, com o que acontece no mundo e no próprio BRICS, né, essa hipertrofia aqui que acontece na parasitologia no Brasil. Não é? Isso também se reflete na questão das publicações, né, que tem, inclusive, colaborações. Né? Quer dizer, no Brasil, a gente for ver na área CB3, o nível de internacionalização não é muito diferente, né, do que acontece, né, no mundo. Né? Então, nós temos 38% com internacionalização desses programas, com colaborações efetivas, né, representadas nos trabalhos. Tá? Enfim, essa colaboração ela tem sido destacada nos vários continentes. Né? Nós temos agora, na questão do próprio Covid, né, essa pandemia que modificou totalmente as nossas vidas, né? Que nós somos o 11º produtor de conhecimento nessa área. Né? Temos tido trabalhos belíssimos, né? Trabalhos não só na área de ciências médicas, que obviamente, mas na área de ciências biológicas, né? Na área de humanidade, na área de psicologia, devido a esses distúrbios que a gente está observando, na área de informação. É uma contribuição importante, quer dizer, uma resposta imediata. Né? Uma resposta imediata. E isso está, obviamente, atrelado também a financiamentos. Né? E falando de financiamento, olha só, né? Quer dizer, enquanto a gente observa, né, que o mundo investe muito mais em conhecimento, não é? Nós estamos na sociedade do conhecimento, nós estamos ali patinando, né? Nós estamos, à medida que o tempo avança, não é? Numa situação muito ruim. Não é? Tá? E parece que, não é? Eu tenho dito ali na CAPES, não é? Que parece que nós estamos vivendo o que é, ao invés de análise de mérito, uma ditadura do judiciário. Não é? No interior da CAPES, né? Porque tudo está parado porque parece que nós estamos fazendo algo ilegal, algo que a gente já faz há décadas. Bom, isso aqui mostra que no Brasil, então, o que acontece dentro da CAPES é o que acontece no Brasil. Né? Olha só a porcentagem do PIB que os países, né, do primeiro mundo, vamos assim dizer, alguns sul-americanos, né, o que se investe é muito mais em pesquisa e desenvolvimento do que no judiciário. No Brasil, parece que não há uma certa inversão desses valores. Né? E eu estou finalizando, mostrando que o orçamento federal executado em 2019 foi de 2,7 trilhões, não é? O de 2020, até fruto aí dessas atividades emergenciais, foi de 3,55, não é? Extra-teto. Mas se a gente for ver lá, tanto em 2019, o que é aplicado em ciência e tecnologia, 0,23%. Né? Em 2019, o que foi aplicado em educação, 3,49%. Né? Quer dizer, parece que, né, os banqueiros continuam nadando, né, de braçada aí no nosso PIB. Né? Bom, em 2020 não foi diferente. Não é? Tá? De novo, olha lá, né, 2,49% aplicado em educação e apenas, né, 0,17%, quer dizer, diminuiu. Né? 19 e 20 é uma situação que a gente deveria, né, apostar nos nossos jovens doutores, nos grupos de pesquisas altamente qualificados. A gente está numa contramão, né? Se diminui. Né? Enfim, né? Que país é esse? Né? Que país é esse que nós estamos, né? Que não, de certa forma, está priorizando formação de recursos humanos e está priorizando exatamente, né, formação de cientistas. Né? Tá? Então, eu agradeço bastante essa oportunidade aqui, não é? que tem sido dado através da FESB, né? A colocar esse... Vocês me ouvem? Sim, tudo certo, professor. Muito obrigado, viu? Ok. Excelente apresentação, obrigado. Bom,
Eu coloquei aqui no chat, né? Acho que a gente pode abrir para perguntas e discussões agora, sem dúvida. Eu coloquei no chat para que vocês enviem pelo chat as perguntas, mas estamos em 36 participantes, então, de forma organizada, quem quiser abrir o microfone e fazer a pergunta, fiquem à vontade também, tá? Mas estou de olho aqui no chat também para tentar moderar a discussão, tá? Então, aberto aqui, se alguém quiser abrir o microfone e fazer perguntas, caso contrário, eu posso iniciar uma discussão. Eu poderia fazer uma pergunta? Por favor, Roger, fica à vontade. Eu sou o professor Roger, parabéns a todos os palestrantes, e é sempre bom poder aprender. Eu queria, eu sei que não é específico da área de você, mas vocês trabalham diretamente com isso, assim, não são os responsáveis, talvez diretamente, mas quando a gente vai, por exemplo, atualizar o currículo, está conseguindo agora, né? A gente vê aquele quadro de 2012 a 2000, antigo, né? Aquela fase de classificação. E aí eu queria saber se a previsão é até o final do ano mesmo para que isso seja mudado, que a gente tenha essas revistas que era Qualis 3.45, agora já está em 5, mas quando a gente vai lançar o Qualis dela, o fator de impacto, né? Estava 3.45, agora está 5 ou mais, mas quando a gente vai lançar o Qualis, está lá B1, já é A2. Se tem alguma, se de fato até o final do ano isso vai ser lançado. Bom, posso responder? Oi, Roger. Tudo bom? Tudo certo. Estou ouvindo. Na verdade, o Qualis só é definido, aquilo lá, aquele Qualis que vocês vazou, vocês receberam, viram, era uma primeira tentativa de fazer esse novo Qualis e avaliar como ele seria. Mas, na verdade, o Qualis só é feito após a finalização do coleta dos 4 anos. Então, agora é que nós estamos trabalhando no Qualis. Tá? Eu não sei, talvez o MEI, que já fez essa análise, e o Mineu, possam te dizer qual que está sendo usado, mas, de forma geral, só após a finalização é que a gente faz a análise deles. Agora, no caso da área CB1 e CB2, o Qualis A1 e A2 não vão ter muita diferença, porque a gente vê que tem revistas muito importantes para a área que estão com Qualis A2. Então, de forma geral, a gente analisa de forma conjunta A1 e A2. Tá? Mas eu acho que o MEIC e o Mineu que estão trabalhando com isso já, a gente vai trabalhar semana que vem, podem te esclarecer melhor. MEIC, posso só começar? Só você... Vai em frente. Hoje, ainda essa semana a gente discutiu ali, não é? Qualis é a jabuticaba, né? Algo que só tem no Brasil, né? Essa espécie, tá? Então, vai ser bom quando a gente terminar com isso daí, né? Isso estressa demais a comunidade, tá? Ora, vamos olhar os indicadores internacionais, né? Tá? Esses são bem mais estáveis, esses são estáveis no sentido de princípio, vamos dizer. Tem críticas, tem muitas críticas, né? Mas crítica maior é o que a gente está colocando aí como nessa estratificação, não é? Quando você vai conversar com um colega do exterior, não é? Eles não entendem isso, né? O que é esse Qualis, o que é A1, o que é C, o que é B, não é? Eles entendem as bases de dados internacionalmente aceitas, né? Então acho que a gente vai estar caminhando para isso, né? Tá? Eu acho que a professora Adelina definiu muito bem, né? Quer dizer, como que a gente podia ter o Qualis anteriormente se não tinha entrado ainda na base de dados da CAPES o 2020, né? Então, é isso que nós estamos fazendo nesse momento, né? Nós estamos exatamente fazendo né, as áreas mães, como são chamadas assim, né, que tiveram o maior número de publicações, estão fazendo essa estratificação em cima daquelas 3 bases de dados, né? Que é o JCR, o SIMAGO, né, e o Google Scholar, né? Então, isso que eu gostaria só de colocar, né? A gente tem que ter paciência mesmo, né? Eu sei que estressa, mas não deve ser diferente do que lá em 2019 a gente já havia sinalizado. Bom, eu vou falar um pouquinho diferente do Mineu. Eu particularmente acho que o novo Qualis ele é baseado em dados internacionais,
a respeito da revista, porque é o percentil. Internacionalmente, o pessoal conhece como quartil. Nós estamos usando os octils. Obviamente, ele cria distorções. As distorções mais claras que eu vejo, por exemplo, são o fato de que revistas que são muito genéricas, por exemplo, eu gosto sempre de falar da revista PLOS ONE. A PLOS ONE é uma revista muito genérica. Ela publica tanto coisas de humanidades quanto coisas de ciências biológicas. E não tenha dúvidas, o percentil dado é baseado nas ciências humanas. Então, PLOS ONE nas ciências humanas é qualis a 1, eu não tenho dúvidas. Nas ciências biológicas, não é. Não é. Então, essas distorções, elas existem, influenciam a produção brasileira, que deveria ser mais independente do que é em relação ao qualis, mas é um critério internacional que é cheio de críticas, como também fator de impacto, tá? Eu também tenho várias críticas ao próprio fator de impacto e a outros critérios que existam desse tipo, que colocam dessa forma. Mas a vantagem desse qualis é que ele coloca as áreas de uma forma mais homogênea. Só que em ciências biológicas criou um problema. Em ciências biológicas houve uma inflação do qualis, então todo mundo agora está publicando bem. Essa é a realidade. Agora, isso mostra que ciências biológicas têm publicado melhor. É isso, em termos mundiais, em termos internacionais. E isso deve ter um reflexo em termos de internacionalização, que é isso que eu espero. É aquilo que eu falei. 75% da produção científica das áreas ciências biológicas são em revistas que conseguem estar no percentil 1 ou no quartil 1 ou 2, o que é muito bom. O que é muito bom. Então, eu acho que a gente pode chegar a conversar a respeito mais de qualis, sim, e ele trouxe vantagens, porque algumas revistas, algumas áreas, por exemplo, elas simplesmente colocavam que Nature não vale nada para eles, tá? E agora isso não é tão simples assim para dizer que você publicou na Nature, você não publicou bem, tá? É isso. Obrigado. Obrigado, professor, pelo esclarecimento e pela palestra. Parabéns, professor André, pela condução. Obrigado, Roger. O Augusto está com a mão levantada aqui. Augusto, pode fazer a pergunta, por favor. Na verdade, não é bem uma pergunta. Eu queria fazer rapidamente uma colocação. Primeiro, parabenizar a FESB por essa reunião e, assim, agradecer muito e enaltecer o trabalho dos coordenadores de área, né, de todas as áreas da CAPES, que estão fazendo um trabalho assim, fantástico, em condições terríveis, né? E eu acho que a gente tem que se sentir, essas reuniões são importantes, que é preciso que a gente se sinta um grupo, né? A gente está com essa história toda da pandemia muito isolado e a gente está se sentindo muito, muito pequeno frente aos problemas todos que estão aí. Eu acho que a gente tem tamanho para resolver todos eles e eu acho que a gente tem que continuar independente de qualquer coisa. Eu só queria salientar um outro aspecto que não foi comentado aqui, que eu gostaria de reforçar muito, é o impacto da pós-graduação na formação da educação básica, né? Os profs, eles são um produto da pós-graduação e estão sendo formados milhares de professores do ensino básico e médio, né? Que certamente vão dar um impacto muito grande na qualidade da população brasileira. Eu acho que essas coisas, às vezes, a gente esquece e é importante frisar. Mas, assim, muito obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo, parabéns, e a gente está sempre junto, tem que ficar ativo, e a gente vai passar esse período certamente. Obrigado, Augusto, pelo comentário. O professor Menck comentou, né, sobre os Prof. Bios, né? Então, certamente tem um impacto muito grande aí na formação do ensino secundário, sem dúvida. Kátia, alguém gostaria de fazer algum comentário? Na verdade, a dimensão desse Prof. Bio, do Prof. Bio especificamente, que a gente tem mais contato,
é imensa. Em 2018, por acaso eu estava em Brasília, quando eles quiseram abrir uma nova turma. Acho que foi 2018, foi antes da pandemia. Já estou perdida no tempo, 2018 ou 2019, por aí. E queriam abrir a nova turma e a CAPES não queria deixar. Então, eu peguei os dados que eles tinham ido apresentar. A repercussão desse Prof.Bio nos primeiros anos já tinha atingido 150 mil estudantes do ensino médio. O MEC acho que tem esses dados, porque cada professor dá aula para 3 ou 4 turmas, para várias turmas, e aí foi se multiplicando. Era um público imenso, assim, 150 mil estudantes secundaristas, né, de ensino médio, haviam sido atingidos, estavam envolvidos nas pesquisas do Prof.Bio. A gente não tem dimensão do que é, até que tenha números, né, até que alguém nos apresente números, que foi o caso da coordenadora que encontrou comigo e me pediu, por acaso eu estava indo ao congresso e levei os números, voltaram atrás, abriram nova turma e tal. Mas é muito relevante. Os prof, de forma geral, são muito relevantes para o ensino médio. Eu queria só comentar que eu concordo totalmente com o Augusto e com a Adelina. Os profs em geral e o Prof.Bio em particular dentro da área têm tido um impacto enorme. Só para vocês, a Adelina falou de números, então são cerca de 500 mestres que já estão sendo formados por ano. E esses mestres são professores de nossas escolas secundárias de segundo grau. E eles estão ganhando instrumentos de ensino usando ciência. Então, o raciocínio desses alunos vai melhorar, ao meu ver. Então, o impacto é enorme e vai melhorar a qualidade do ensino. Já tem melhorado nos profs mais antigos, já se vê resultado no Prof. Mate, por exemplo. É isso. Eu só queria completar também, falando o seguinte, tão importante é isso que existe na CAPES um Conselho Técnico-Científico da Educação Básica, não é? Só que esse mesmo Conselho não é Técnico-Científico da Educação Básica não tem diretor há mais de um ano, não é? Em outras palavras, o CTC-EB não se reúne há quase um ano e meio, não é? E ele teria assento no Conselho Superior, não é? Então, perceba como que o sistema está ruído dentro da... Não é? Será que também tem um problema jurídico aí? Não, existe um estatuto vigente, não é? Esse estatuto vigente, a presidente da CAPES publicamente mandou uma carta para toda a comunidade que queria honrar o estatuto vigente. Só que, atualmente, o CTC-EB da Educação Básica não reúne, não tem assento no Conselho Superior, aliás, assim como não tem assento no Superior o Conselho da Educação Superior, o CTC, no qual os coordenadores de área fazem parte. Mineu, mas é um problema jurídico ou é um problema de falta de mérito? Eu acho que está uma amálgama das duas coisas, sabe? Tá bom. Tá? Obrigado pelos comentários. Kátia, pode fazer a pergunta, por favor. Eu queria, primeiramente, parabenizar a FESB. Eu acho que esse é um momento muito importante que a gente consegue aproximar um pouco mais dos docentes, os coordenadores, com os nossos colegas professores parceiros que estão lá na CAPES, né? Acho que isso é muito importante, deixar mais claro, cada vez mais, o sistema de avaliação. E eu tenho duas perguntas. A gente observa uma certa evolução nesse processo, né, do Sucupira, digamos assim, mas que vem dando um grande trabalho aos coordenadores de pós. E eu observo, de uma certa forma, que nessa última versão que nós temos atual, a enviada, nós temos muitos aspectos um pouco mais qualitativos, né? E eu pergunto se existe uma expectativa, assim, nós estamos prontos, a CAPES está pronta para avaliar esses aspectos mais qualitativos, ou isso, assim, eu quero dizer assim, por exemplo, impacto social, o que é esperado, o que é o 5, o que é o 6, né? Egressos, a gente coloca lá, eu tenho esse egresso lá, o que eu estou esperando? Vai entrar, como é que eu vou determinar esses cortes, né? Isso vai ficar com a área, existe alguma preparação, porque isso está muito claro para periódicos, por exemplo, acho que para nós, hoje em dia, existe uma evolução ao longo de anos. Então, essa subjetividade
como é que a gente passa o quali um pouco mais, o quanti um pouco mais para o quali? E a segunda pergunta é, talvez o grande impacto da pandemia caia nesse ano nosso atual. Existe ainda aquela expectativa de que esse ano possa ser um ano sabático? Começa você, Adelina. Ladies first. Kátia, prazer em te ver. Há quanto tempo, né? Muito bom te ver. Mas ano sabático foi muito discutido no CTC, acho que o Mineu também pode falar melhor que eu, mas foi muito discutido na reunião passada do CTC. E uma das coisas que o Colégio de Ciências da Vida tinha enviado é que nada do que foi feito pode ser perdido. Então, nós fomos pela extinção do termo sabático. Ninguém ficou descansando, todo mundo trabalhou e foi muito, e esses dados não podem ser perdidos. Então, a justificativa para que fosse um ano sabático é porque queriam que a próxima avaliação, o próximo quadriênio, fosse todo definido antes de começar. As regras fossem definidas antes do jogo. Mas se a gente não conseguiu nem terminar a avaliação ainda do quadriênio passado, como é que vamos criar regras? Nós não sabemos se essas regras vão funcionar adequadamente. E nisso você tem toda a razão, a avaliação qualitativa vai dar muito trabalho. Nós sabemos disso e temos que definir parâmetros muito bem definidos para evitar judicialização, recursos, etc. Nós temos que ter tudo definido. Nós sabemos do tamanho do problema, do tamanho do desafio que temos pela frente. Já estamos trabalhando com os dados. É muito difícil e dependendo de... assim, as peças estão sendo colocadas com o carro em movimento. Então, a CAPES está construindo o sistema, né? O sistema de informática está sendo construído à medida que é necessário. Vai dar muito problema, sim, vai dar muito trabalho para os consultores. Eu convidei vários, a maioria aceitou, mas muitos já sabem que vai dar muito trabalho e já caíram fora, não querem participar. Bom, basicamente é isso. Nós sabemos que o desafio é grande, esperamos que dê certo, e ano sabático, todo o Colégio de Ciências da Vida e depois o CPC foram radicalmente contra se perder qualquer ano. É importante ter uma evolução, é importante saber como a pandemia afetou a pós-graduação nesse ano. Em 2021, 2022, 2023, 2024. Mas o MENC tem razão, a proposta que ele apresentou também é uma proposta que a gente tem levado. Seja um relatório mínimo, se coloque a produção, não se coloque, pelo menos no primeiro ano, talvez no segundo mude, mas assim, no primeiro ano, só o coleta mínimo, só a produção realmente, quantas teses defendidas, quais as publicações, etc. E depois deixa essas análises para fazer ao final do quadriênio. Se for necessário, no meio termo, se faz um levantamento do que foi feito, mas não que seja um relatório final só. Essa é a proposta que nós levamos, que nós, quer dizer, o Colégio de Ciências da Vida levou para o CTC, e o CTC meio que aceitou também concordou com isso. O termo sabático está, dependendo de nós coordenadores, está extinto, não vai ter ano sabático. Eu só quero completar aqui, não é? Aliás, esse nome, né, Adelina, foi bem colocado pela Débora, né, adjunta aí da área CB2, né, que falou, né, vem lá de Israel, que é Sabá, né, quer dizer, é o ano de descanso. E, particularmente na área nossa né, da ciência da vida, não foi descanso, né, absolutamente. Né, tá? Então, além do termo sabático, ficou também decidido no CTC, não é, que não vai ser um ano que não vai ser considerado. Isso seria um tremendo prejuízo, não é? Tá? Mas que os processos sejam simplificados, absolutamente sejam simplificados. E, na verdade, essa questão, não é, que parece que causa sempre um mal-estar, não é? Ela está sempre mudando, não é? A regra tem que ser antes do jogo começar. Mas escutem aqui, é um jogo. O jogo tem ganhadores e perdedores, né?
tá? Quando um programa lá né, de Roraima ele é desativado porque não conseguiu formar ninguém e teve nota 2 ou 1, não é? Será que o programa do Sudeste, que é nota 7, vai achar que é vencedor? Não é? Perdemos todos. Né? Então, para começar, não é um jogo. Não é? E as regras não são, como dizia muito bem a professora Sônia Bal, ninguém dá cavalo de pau na pós-graduação. Não é? Isso é um sistema que vai sendo mudado paulativamente. Ora, toda essa história do Qualis, toda essa história da ficha da avaliação, toda essa história, todos esses quesitos foram discutidos ao longo de todo o quadriênio, gente. Né? Claro que né, houve uma pandemia no meio do caminho, as pessoas se afastaram, isso acho que aumentou muito o nível de estresse e ansiedade. Né? Tá? Veja esse negócio do chamado destaques, como também, acho que estressou tão quanto o Qualis ainda está estressando. Né? Tá? Então, eu acho que não é um jogo, acho que a comunidade tem que ficar bem claro que... Não é? Isso eu aprendi muito lá com o professor Paulo Jorge, o coordenador da biodiversidade, que ele sempre quase que infartava toda hora que eu via lá no CTC essa afirmativa. Né? As regras têm que começar antes do jogo começar. A gente pode parar 4.633 programas? Né? Como que nós vamos parar e estabelecer todas as regras? Ora, o próprio fatores de impacto não muda todo ano, não é? Então, como que a gente vai estabelecer lá em 2017 algo que está acontecendo agora em 2021? Né? Então, a gente tem que ponderar isso, tem que ter paciência com quem acha que é um jogo, não é? Porque não é um jogo. Não é? É um sistema de formação de recursos humanos, não é? E que o país precisa disso, e que não há vencedores e perdedores. Menck, gostaria de comentar sobre isso? Eu acho que sim. Eu concordo com o que o Mineu e a Adelina falaram em relação a basicamente tudo, mas eu queria acrescentar que, de fato, nós temos a necessidade de, primeiro, evoluir na ficha de avaliação, como foi comentado. A questão de destaques é um problema nesse processo, essa questão qualitativa é um problema, não só o trabalho imenso que a Adelina comentou, como é difícil, tem um grau de subjetividade grande, como a Kátia comentou. Mas eu queria colocar um ponto que eu só toquei de relance. Na ficha de avaliação da CB1, consta que os coordenadores têm que colocar no anexo que vai ser dado pela CAPES. Não consta a palavra destaque, por exemplo. Por quê? Porque isso tudo foi criado, e o Sucupira destaque foi criado depois das fichas de avaliação. E ela não atende, e nós estamos sofrendo para tentar criar uma forma para encaixar a ficha de avaliação da CB1. E eu tenho certeza que não atende boa parte das fichas. Agora, eu não estou dizendo que foi mal feito, que está ruim, não. Pelo contrário, eu acho até que está bastante bom. A gente é que tem que chegar a saber o que vai constar numa ficha para o coordenador preencher em termos de qualidade, e eu acho que agora está dada a mensagem, nós sabemos o que vai constar dentro do Sucupira, para que a gente possa exigir dentro das fichas de avaliação do próximo quadriênio, colocar ele, conversar com o Sucupira, que é o que nós estamos tendo problema agora. Só para vocês terem uma ideia, eu estava ficando ainda demais cabelo branco, porque a gente tinha, ainda não tenho certeza se não vai ser assim, mas a gente tinha 16 mil produtos técnicos que a gente ia ter que clicar um a um dentro da plataforma Sucupira para fazer a avaliação, porque a gente não tinha... Porque a gente colocou na ficha de avaliação que ia avaliar todos os produtos técnicos de discente. E não tinha um filtro de discente. Aí uma falha do TI. Eles mandaram uma planilha que agora eu acho que a gente até consegue chegar nos nossos 2 a 3 mil só produtos técnicos para avaliar. Daí fica mais fácil a gente clicar um a um lá no Sucupira. Se não, fica impossível, se a gente não consegue chegar a fazer um esquema mais genérico, essa é a minha impressão. Agora, a gente aprende, tá? A gente está aprendendo como isso vai funcionar.
Vamos esperar que a gente consiga fazer o melhor possível. Vamos tentar. Obrigado. Bom, o professor Mineu teve que se retirar para outra reunião, da CAPES, inclusive. Nós temos mais 2 perguntas aqui. Antes, eu preciso perguntar para o Menck e para a professora Adelina se vocês têm tempo, mais um tempinho aí para a gente responder mais essas 2 perguntas, tudo bem? Certo. Sim, sim, tudo bem. É a minha câmera que está instável. Esse horário, a internet aqui é ruim. Então, sem problema. Eu só vou ligar a câmera a hora que precisar. Ok. Então, a Maria Tereza Nunes, que está na fila, pode fazer a pergunta. Bom, boa tarde a todos. Eu entrei um pouquinho tarde, porque justamente quinta tem reunião de seminário com o meu grupo. Então, eu não sei se realmente isso foi tocado. Vou fazer questões bem gerais. Primeiro, agradecer a FESB por essa oportunidade e vocês, né, com tanto trabalho, estarem aqui discutindo essas questões. E, assim, o que eu fico, é uma pergunta bem geral, como que está sendo trabalhar, né, todo esse trabalho, todas essas coisas que vocês têm que fazer de avaliação, que a gente sabe que não é fácil, né, num governo que a gente não sabe enfim, como que vocês têm estímulos positivos, assim, para fazer uma coisa desse tipo? Claro que vocês têm, porque vocês são cientistas, querem fazer isso, mas como vocês veem, isso vai dar certo com esse governo? Eu tenho essa preocupação desse trabalho que vocês estão fazendo, se vocês realmente acreditam que que não vai ser em vão, né? Porque a gente tem a nomeação de pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a carreira científica, que não vive como a gente no dia a dia, não sabe como é difícil publicar, essa questão de publicar agora, da gente publicar em acesso aberto, e a gente sabe que é caro, a gente não tem dinheiro para isso. Então, tem uma série de exigências que são feitas e que eu concordo, né? Mas que precisava de uma contrapartida, que o governo não está dando. E mesmo nisso, vocês estão aí trabalhando com o maior afinco, e eu queria saber, assim, que perspectiva. Se vocês têm, assim, perspectiva de que isso vai mudar, se vocês estão vendo alguma coisa ou estão fazendo mesmo por questão de gostar, de achar importante e de não sucumbir ao que está acontecendo. Essa é a pergunta que eu queria fazer. Eita, Maria Tereza. Tudo bom? Tudo, e você? Prazer em vê-la, viu, Adelina? Igualmente. Olha, eu particularmente não estou querendo responder a perguntas difíceis. Eu estou querendo responder ao que eu tenho que responder. O que me estimula a continuar e ir até o fim dessa avaliação? Ter sido indicada pelos meus pares. Então, fui indicado pelos coordenadores de pós-graduação e eu tenho um compromisso com eles de levar até o fim essa avaliação. E faço o melhor possível, vou fazer o melhor possível e não vou... Eu sei quais os problemas, eu tenho a impressão que os problemas vão se refletir na próxima década, então não vai ser agora, então essa queda de financiamento dos últimos anos vai se refletir aos poucos, o desânimo no pessoal, nos alunos que estão se formando na graduação e fazer pós-graduação, a gente já vê uma redução do número de candidatos aos programas de pós-graduação, a bolsa que não tem aumento há muito tempo, então é quase impossível, é muito difícil, né, para alguém... Travou, né? Acho que é a Adelina que travou. Exatamente, Exatamente. Acho que o Menck poderia falar e a Adelina volta. O que vocês acham? Menck, se você quiser comentar... Viver numa grande cidade. Professora, então, eu acho que a sua transmissão travou um pouquinho, viu? Eu acho que a minha internet ali, né, tá falhando aqui. Uhum. Então, na verdade, sem câmera fica um pouquinho melhor. Porque a internet... Fica à vontade, Adelina, fica à vontade. Então, na verdade, é isso. O meu compromisso nesse momento é finalizar o processo de avaliação de pós-graduação da melhor forma que a gente conseguir.
Então, é isso, Maria Tereza. É isso aí, Adelina. Não, eu entendo, né? Porque... Eu entendo. A responsabilidade é muito grande, né? É só que a gente está num cenário tão ruim, né? Queria saber. Não, queria vocês isso, em né? São Paulo, com FAPESP, ainda não estão é no bem paraíso. assim, né, Adelina? Imagina não é bem assim. Estados onde... Não, mas imagina a FAPEMIG Claro. financiar um projeto há muitos anos. Não financiar claro. nada. Não, eu entendo. A FAPESP parece que melhorou um pouco. Mas, assim, as FAP estão... Tem FAP funcionando. Então, tem FAP, por exemplo, eu fui lá no Cariri, tem pós-graduação lá no Cariri. Lá a FAP funciona, dá bolsa, dá incentivo, etc., porque sabe que para o desenvolvimento do Ceará é importante investir em ciência. E, infelizmente, alguns governos não parecem não entender disso. Bom, esse é só um exemplo. Muito obrigada, Adelina. Oi, Tereza. Oi, Menck. Coleguinha de trabalho? Isso. Deixa eu... assim, a Adelina já comentou, nós estamos fazendo isso porque a gente tem um compromisso com os... Mas tem uma outra coisa que me estimula. Eu acredito em qualidade. E o problema que está acontecendo nesse governo, incluindo na própria CAPES, é falta de qualidade. E o que eles não querem é qualidade. Então, como eles não querem qualidade, eu quero, eu vou manter. E existe, sim, um risco muito forte que a gente tem que segurar na CAPES, de a CAPES, de repente, abrir a porteira para cursos de pós-graduação, como o de Bauru. Tá? E isso é um grande negócio, Teve recentemente um dos universidades de Toledo que foram vendidos, rendendo milhões de reais. Eu gostaria de manter a ideia de que quero ter qualidade. Esse é o estímulo ao meu trabalho. E os meus colegas, de certa forma, eu acho que todo mundo no Colégio de Ciências da Vida concorda com isso. Então, há um compromisso há um compromisso com a pós-graduação no país e há um compromisso com o país. Tá bom? E de ter gente boa ali para segurar, né? Qualidade. Eu acho fundamental também. Era mais uma provocação mesmo, porque é aquela história, né? A gente entra, a gente quer fazer o melhor para o programa, para o país, e às vezes a gente não encontra um respaldo, né? E tem que ficar lutando, mas é isso, né? Muito obrigada, Menck. Nada. Obrigado, Tereza. Obrigada eu, viu? A gente tem mais tempinho para uma última pergunta. Eu vou pedir desculpa a Daniela, que também gostaria de fazer, mas a Rita de Cássia está na frente. Pode fazer, Rita, por favor. Ok, obrigada. Boa tarde a todos. Eu também quero parabenizar a CAPES pelo ambiente, agradecer e parabenizar os nossos coordenadores de área e desejar muita força que eles continuem, sem dúvida nenhuma, nesse ímpeto da qualidade. É extremamente preocupante o momento que nós estamos. A minha colocação e minha pergunta está relacionada muito com os programas multicêntricos. Eu estou como coordenadora geral do Multicêntrico em Ciências Fisiológicas. Em relação à questão da avaliação dos programas multicêntricos, eu gostaria de sinalizar que o nosso compromisso é semelhante a todo e qualquer compromisso de programa de pós-graduação. É a formação com qualificação, é a produção de conhecimentos. Então, não é nesse quesito que é a nossa preocupação. A nossa preocupação é, enquanto programa multicêntrico, em que nós estamos, por exemplo, em 4 regiões do nosso país. Nós estamos em 14 universidades do nosso país, distribuídas pelo país. Nós queremos ter equidade de oportunidades. Então, quando eu analiso a distribuição de bolsas e os critérios que foram agora aí, determinados, ou os pré-requisitos para essa distribuição de bolsas, é que vem o meu questionamento, porque um dos critérios foi exatamente o IDHM. Quando eu olho, então, para a distribuição de onde nós estamos,
Nós temos algumas unidades cujo o IDH é 0,640. E, no entanto, a CAPES, então, elegeu o nosso IDHM pela cidade de São Paulo. E foi utilizado, então, esse como um dos fatores, o IDH de 0,805. A questão que eu faço é: há possibilidade de haver um diálogo na CAPES para que, pelo menos, se pense, talvez, em utilizar uma mediana desse IDHM, e, além de termos um diálogo, de sermos compreendidos sobre essa forma, para que entre na fórmula da distribuição de bolsas. É isso. Muito obrigada. Rita, que bom te ver por aí, moça. Igualmente, Adelina. É um trabalho difícil do multicêntrico, né? Infelizmente, Rita, nós não temos nada a ver com a DPB, a Diretoria de Programas e Bolsas. Nós somos da parte de avaliação. Como você já sabe, quer dizer, acho que você não, eu não sei se eu te acompanhei alguma vez, mas cada vez tinha que ir lá na Diretoria de Programas e Bolsas, geralmente eu acompanhava a Ilma, para explicar tudo de novo, como é o multicêntrico, como é que funciona, que a sede não é o local principal, que está distribuído pelo Brasil todo. Então, esse ponto das bolsas, nós das coordenações não temos muito o que fazer. A gente pode até ir a uma reunião. Não existe um diálogo. Essa que é a minha pergunta, você entende, Adelina? Porque não, nós então eles não, na verdade, não. Quando eles resolveram fazer as regras, não consultaram os comitês de avaliação, as áreas de avaliação, os coordenadores não foram. Nós ficamos surpreendidos da mesma forma que vocês. Tá? Então, vem de uma outra diretoria, que é completamente distinta, mas poderia trabalhar conjuntamente. E, às vezes, que precisamos, teve que ir diretamente. Então, cada coordenador vai diretamente lá e explica. E, no caso dos multicêntricos, a diretora, os diretores da DPB geralmente eram muito sensíveis, e eu fazia questão, eu acompanhei mais de uma vez. Eu acho que são programas especiais, eu acho não, são programas especiais e merecem um tratamento especial. Então, essa é sobre a distribuição de bolsa. Nós não apitamos nada sobre isso. A outra coisa é sobre a avaliação em si. Eu acho que os multicêntricos, agora que tem uma avaliação qualitativa, vão poder dizer melhor o que é, o que são. Tá? Talvez tenha uma avaliação, os parâmetros qualitativos vão ter peso, então não vai ser só um número, né? Não vai estar limitado a números, frios números, vai ter também avaliação bem qualitativa. Eu acho que eu tenho uma expectativa que a avaliação vai melhorar nesse ponto, não só para os multicêntricos, mas para os programas em geral. Então, programas que estão em áreas estratégicas, estão lá em Juazeiro do Norte, sei lá, Crato. O egresso de lá é igual ao egresso que sai da USP. Então, assim, uma das coisas que a gente tem que deixar muito claro é isso. Como é que o egresso vai ser avaliado? Ele tem que ser avaliado dentro da realidade dele. A produção vai ser tem que ser dentro da realidade, né, onde foi feito. Então, publicar na Nature, no sei lá onde, na CELS, na USP, ou na UFRJ, ou na FMG, é uma coisa. Publicar lá em Mossoró é outra. Né? Então, são coisas distintas. Eu acho que tem que ter olhar distinto. Então, isso, a avaliação qualitativa, eu acho que vai ajudar a resolver. Então, tem muita avaliação qualitativa. Bom, mas vai dar muito trabalho. Como com certeza. Imagina, vai ter muito trabalho. Então, mas obrigada pela pergunta. Obrigada. Parabéns e boa sorte aí no multicêntrico. Obrigada. Não é fácil. Pode comentar, Mink.
Só para reforçar que não tem conversa, a gente não apita nada, a gente, nesse processo todo, a gente só, quando aconteceu, a gente reclamou dizendo que estava sendo feito sem um cuidado necessário. E o que eu acho que a Rita comentou foi exatamente questão de cuidado, né? E não foi feito. Esse foi um dos grandes problemas, e a gente chiou, perdemos bolsas. Mas, no fundo, para mim, esse problema todo de adotar esse critério correndo desse jeito foi exatamente para criar um processo de desmonte, que é o que a gente tem sentido o tempo todo. Bom, estamos sobrevivendo. Vamos sobreviver. Temos que sobreviver até 2020, final de 2022. Bom, obrigado. Bom, a gente tem muitas coisas, a gente poderia ficar discutindo horas aqui, né? Mas a gente precisa encerrar às 18. Mais uma vez, em nome da FESB, agradecer muito a presença dos palestrantes, todos que tiveram aqui para discutir. Recebi um monte de questionamentos pelo WhatsApp também, desculpa a todo mundo que mandou, não dá tempo, né? E é isso, o professor Hernandes gostaria de fazer um anúncio aí para encerrar a sessão, e de minha parte foi um prazer enorme participar. Muito obrigado. Obrigado, André. Obrigada, André. Eu gostaria de agradecer a todos. Eu anotei 2 pontos principais aqui que eu acho que a FESB poderia se mobilizar. Essa questão do CTC de educação básica e essa questão agora do... Está muito baixo, Hernandes. Está baixo? Não sei, para mim tá, não tá para vocês? Tá baixo. Um pouco baixo mesmo. Eu vou falar mais perto aqui. Está ouvindo agora? Melhor. Eu vou dizer que a FESB poderia ter ação nessa questão do CTC de educação básica, que não está se reunindo, cobrar isso da CAPES, e também nessa questão do uso do IDH para distribuição de bolsas dos multicentros. Acho que a gente pode... 2 pontos que eu anotei aqui, que eu acho que a FESB pode escrever para a CAPES e cobrar ações nesse sentido. Demais, eu gostaria de agradecer a todos. Essa foi uma atividade pré-congresso da FESB, então... Nós já tivemos 2 delas, essa é a terceira. Nós teremos uma 4ª que vai acontecer no dia 26, sobre transcriptomas de células únicas. É um assunto super em voga, gostaria de convidá-las para participar. E, obviamente, para que vocês se juntem a nós no congresso, na reunião anual, que vai acontecer de 8 a 11 de setembro. Infelizmente, não tem um lugar, ela vai estar em todos os lugares para que todas as pessoas possam estar presentes. Conto com a presença de todos e muitíssimo obrigado. Contem conosco também do lado de vocês aí, viu, Menck e Adelina. Estamos juntos para usar uma linguagem interessante dos nossos filhos. Muito obrigado a todos. Boa Obrigada. noite. Obrigado, Hernandes. Parabéns à FESB. Boa noite a todos. Boa reunião. Parabéns. Bom congresso. Boa reunião. Tchau, Hernandes. Tchau, Prazer te rever. Tchau, Maria Luísa. Bom ver você também. Tchau. Tchau, gente. Força aí, né? Força aí com esse governo. Tchau, Tânia. E Tereza. Ô, Menck, posso só falar uma coisa? Força para todos. Fala, Tânia. Fala, Maria Luísa. Quando vocês dizem, até 2022, nós não podemos abrir mão desses espaços, Menck, porque se nós abrirmos, daqui a pouco nós vamos ter a Instituição Toledo com pessoas dentro de espaços que são muito importantes para nós e que foram conquistados com muito tempo e com muito esforço. Então, por mais que a gente se canse, por mais que a gente não pode desistir, a gente não pode desistir. Certíssimo. É que nem água, se a gente não pegar, ela vai invadir. Então, a gente tem que colocar o pé forte e não deixar esses espaços serem tomados. Isso é uma questão de sobrevivência a longo prazo. Então, assim, a gente não pode desistir. Então, mas o nosso mandato termina. Nosso mandato vai terminar. Assim, mas a gente tem que pensar nisso depois de 2022. Não é simples, vocês têm que deixar frutos, plantar coisas que a gente tenha certeza que vão ficar, entendeu? Então, porque se a gente pensar só até 2022, eu não sei o que vai ser de nós depois.
Então, não sei como, mas a gente tem que pensar a longo prazo. E eu acho que se a gente não fincar o pé, a gente vai ser Maria levado. Luísa, há um compromisso de que essas coordenações devem ficar até o final da avaliação quadrenal. Se a gente não for exonerado, esse compromisso precisa ser mantido. E essa avaliação quadrenal, ela não vai ser rápida, não tem como ser rápida. Mas a minha preocupação vai além da quadrienal. A minha preocupação claro, nossa ver também. o que vai acontecer nesse país. Mas Maria Luísa, nós vamos estar atentos e vamos ser com certeza, Hernandes. comunicação com todos para que essa força que a avaliação está tendo nesse período possa continuar. Estaremos atentos aqui na FESB e nas instituições que representamos para que essa avaliação continue com a qualidade que sempre foi o parâmetro principal. Eu vou encerrar aqui a apresentação, vou encerrar a gravação e a transmissão, e aí nós podemos continuar discutindo se vocês quiserem, mas eu gostaria de liberar os nossos convidados.